Se você tem Prime Video, esse vídeo vai te dar algumas opções bem legais para você assistir no fim de semana. Então já mete o dedo no like e bora conhecer as 10 melhores séries disponíveis na Amazon Prime Video em 2025. Bem-vindos ao Império, eu sou o Duque. Para começar nossa lista com o pé direito, eu já vou falar sobre Ballad de Crimes Sem Resposta, uma série policial com uma temporada que acompanha uma detetive determinada que, depois de muitos problemas pessoais, assume a liderança de uma nova divisão que basicamente resolve crimes antigos que a polícia nunca conseguiu resolver ou até mesmo explicar, e é liderando uma equipe totalmente improvisada que ela começa a lidar não só com casos muito misteriosos, mas principalmente casos perigosos dentro da própria polícia. Eu sei muito bem que não é todo dia que chega uma boa série policial. Eu mesmo, quando vi essa novidade dentro da Prime, dei o play com muito receio, sem esperar nada, e acabei assistindo ela a noite inteira, porque a série tem uma protagonista simpática e de certa forma badass, tem personagens divertidos, alguns casos muito complexos e fascinantes que de certa forma te instigam de leve em cada um dos seus episódios, fazendo você investir não só na história, mas principalmente na vida desses personagens, que nessa primeira temporada é muito agitada. Eu sei que essa série é um spin-off de uma série chamada Bosch, que eu não assisti, infelizmente, mas depois de conhecer esse spin-off eu já botei ela na lista e pretendo assistir muito em breve. We only have one shot at this guy. Aquele momento raro do meu vídeo em que eu separo os adultos das crianças chegou bem mais cedo do que eu esperava. Isso porque minha segunda indicação não é só um bom passatempo, mas uma das melhores maratonas que você vai ter em toda a sua vida. Eu tô falando de A Lista Terminal, uma série de ação com uma temporada que acompanha o James Reese, um fuzileiro naval que perdeu todo o seu pelotão durante uma missão ultra secreta, onde ele acabou sendo o único sobrevivente. Porém, o desejo de vingança toma o lugar da sua culpa quando surgem novas evidências sobre a missão, forçando ele a embarcar em uma jornada brutal para descobrir a verdade, sem saber que essa decisão colocaria não só sua vida em perigo, mas também de toda a sua família. Não é surpresa pra ninguém que essa daqui é uma das minhas séries favoritas de todos os catálogos, que apesar de não ter uma premissa genial nem um elenco estrondoso, conseguiu desenvolver uma jornada eletrizante e frenética que em vários momentos não te deixa respirar. Sabe quando você assiste uma série por 5 horas, você pausa pra beber um copo d'água? Meu amigo, em determinado momento dessa série, você não vai conseguir fazer isso, porque é tiro, porrada, perseguição, segredo, reviravolta, é muita coisa acontecendo, a construção da narrativa é muito criativa, os personagens são interessantes e cada um episódio é uma experiência única. Eu gostei muito, já assisti, reassisti e de certa forma pretendo ver mais algumas vezes, porque é aquela série de ação raiz, que não força a barra, não inventa muita moda, mas te surpreende de formas que você não espera. Inclusive o protagonista, o Chris Pratt, é um dos meus atores favoritos, é um cara mais voltado pra comédia, mas nesse trabalho aqui mais sério ele deu conta do recado e acabou se tornando um dos maiores triunfos dessa série. Aconteceu alguma coisa comigo na operação. Para alegria de vocês, a minha próxima indicação é uma novidade recente que acabou de sair do forno, que eu inclusive só fui assistir por causa do protagonista, mas acabei gostando de todo o elenco. Eu tô falando de Contagem Regressiva, mais uma série de ação policial com apenas uma única temporada. Quando um agente da segurança interna é assassinado à luz do dia, uma força-tarefa ultra secreta é montada com vários agentes de várias agências para tentar descobrir quem é o assassino, mas ninguém dessa equipe imaginava que ao aceitar esse trabalho, eles seriam jogados no meio de uma conspiração sinistra que vai forçá-los a correr contra o tempo para salvar milhares de pessoas. Uou! Se disfarçar tem a ver com improviso. Você atirou em mim. Admitiria. Contagem Regressiva, na minha humilde opinião, é uma série policial bem modesta, que mesmo não trazendo nenhuma grande novidade pro seu enredo, consegue fazer o básico bem feito para cativar sua atenção e instigar sua curiosidade enquanto desenvolve um caso muito complexo e ao mesmo tempo misterioso, que ao lado da dinâmica especial do elenco, acaba tornando essa série um ótimo passatempo para quem gosta de séries policiais. Inclusive eu assisti a série só por causa do protagonista de Supernatural, que é um dos personagens principais aqui, que eu nem vou mencionar o nome porque eu vou falar errado e vocês vão acabar me zoando, mas de qualquer forma é incrível como a gente não consegue desassociar o ator do personagem, mesmo ele interpretando aqui um papel completamente diferente. Então se você por um acaso curte Supernatural, quer sentir mais um gostinho desse personagem, acredito que você vai gostar muito dessa série policial.
Porque se eu for, eu vou pra salvar alguma coisa. Pra ser sincero, a minha próxima indicação é uma das séries mais absurdas que eu assisti em todo o ano. Eu tô falando de Caçador de Demônios, uma série de terror e comédia com uma temporada que acompanha a história de um caçador de recompensas muito extravagante que recebe uma segunda chance de vida depois de ser ressuscitado. Porém, ao contrário de caçar bandidos e criminosos por recompensas, ele agora precisa literalmente caçar demônios, um novo tipo de trabalho que joga ele no meio de um conflito sobrenatural que ameaça todo o planeta. Rapaziada, sem brincadeira, pensa numa série maluca, divertida e violenta que não me prometeu nada, mas entregou um passatempo escrachado que eu dificilmente vou esquecer. Além disso, a série tem alguns personagens bem divertidos, algumas situações bem bizarras que, ao lado de um bom protagonista, um roteiro sagaz e uma história muito chamativa, acaba tornando ela um excelente passatempo. Eu sei que a mistura de terror-comédia e algumas bizarrices não é pra todo mundo, é exclusivo pra um público, mas como eu faço parte desse público, eu não tenho do que reclamar. Eu já vou adiantar, minha próxima dica não é muito atraente à primeira vista, mas eu recomendo que vocês deem um voto de confiança, porque eu fiz isso e gostei muito do resultado final. Eu tô falando de Plantão Policial, uma série de drama e crime com uma temporada, que dessa vez apresenta a história de uma veterana da polícia chamada Tracy, que junto com seu novato, o Alex, patrulham as ruas de Long Beach. Porém, no meio de crimes violentos e dilemas morais, eles ainda buscam a justiça pela morte de uma colega. We think we know what this job is. Deixando o roteiro desse vídeo um pouquinho de lado, eu tenho que ser sincero com vocês, a maioria das séries policiais, principalmente as de hoje em dia, infelizmente, são bem repetitivas e até maçantes em determinado nível. Eu mesmo achei que essa daqui seria só mais uma dessas séries qualquer, que você nem sabe que existe, até dar uma oportunidade e gostar do resultado final. Mesmo que ela não tenha uma premissa inovadora, ela acaba se diferenciando justamente por uma abordagem mais pé no chão e realista, que não tenta glamorizar essa profissão, muito menos inventar moda ou forçar a barra, mostrando realmente a realidade nua e crua em primeira pessoa em algumas vezes, que acaba dando uma grande imersão e rendendo também alguns momentos muito revoltantes, apreensivos e até agoniantes, que fazem você refletir muito, não só sobre esse tipo de profissão, mas sobre a impunidade, as leis, os crimes, como tudo pode acabar muito de repente e você simplesmente vai ter que continuar com o seu trabalho, que é defender e proteger as pessoas, sabe? Então é uma série policial simples, mas que traz grandes críticas e reflexões em torno de uma história, enquanto resolve vários casos que chamam a atenção. Officer down. Until we get that one call. Mas se tem uma coisa que eu curto ainda mais do que série policial é teoria da conspiração, e a minha próxima indicação é uma das melhores produções sobre esse tema. Eu tô falando de Utopia, uma série de mistério com apenas uma temporada que basicamente acompanha um grupo de pessoas obcecadas por teorias da conspiração, que juntas têm um grupinho online para debater tudo isso. Porém, a brincadeira muda de patamar quando eles acidentalmente descobrem uma conspiração real de uma revista em quadrinhos que prevê o fim da sociedade. E claro que a partir dali esse grupo de desajustados pula de cabeça em uma espécie de aventura para tentar confirmar a teoria e quem sabe salvar o mundo. Viruses, biowarfare, man-made disease. Como eu já disse, eu gosto de teorias da conspiração. Eu nem vou tentar entrar no debate para não ser cancelado, mas é uma temática que me atrai bastante. E essa série, além de apresentar uma teoria simplesmente absurda que chama a atenção, desenvolve uma história maluca, divertida e até bizarra, com várias reviravoltas, personagens esquisitões e também alguns acontecimentos bem impressionantes que fisgam sua atenção logo no primeiro episódio. É claro que não é uma série perfeita, tem algumas decisões que realmente me deixou muito revoltado, mas no geral o saldo é positivo. Inclusive essa série foi cancelada pouco tempo depois da sua estreia, lá em 2020, justamente porque muita coisa que eles fizeram e que aconteceram ali na série, aconteceram na vida real justamente lá em 2020, naquela época tão conturbada. Então, por mais que a série tenha sido cancelada e que ela não seja perfeita, tudo que aconteceu aqui, por mais bizarro que pareça, foi muito além da história.
Se tem uma série que eu me arrependo amargamente de não ter assistido antes, ela com certeza se chama O Homem do Castelo Alto ou The Man in the High Castle, uma série de ficção e drama com 4 temporadas que apresenta uma realidade distópica onde os nazistas venceram a Segunda Guerra Mundial e agora o mundo é dividido entre a Alemanha nazista e o Japão imperial. E bom, a liberdade quase não existe nessa situação. Porém, no meio de tudo isso, algumas pessoas descobrem a existência de um filme misterioso que pode ser a chave para mudar tudo nessa realidade. They're scared this film could bring this whole thing tumbling down. Mesmo conhecendo muito bem aquele ditado de nunca julgar o livro pela capa, de vez em quando acontece. Eu falo isso porque eu já ouvi muito a respeito dessa série, porém nunca me interessei. Eu sempre tive uma impressão de que ela era só mais um drama político lento e arrastado, como a maioria que eu já assisti. Porém, mês passado eu resolvi tirar a prova e descobri da pior maneira possível que eu tava completamente enganado. Ela é uma série simplesmente fora da curva, que além de apresentar uma realidade distópica, conseguiu destrinchar de uma forma muito inteligente as consequências e os problemas dessa realidade, enquanto desenvolve uma história sinistra, cheia de conspirações, segredos, momentos revoltantes, acontecimentos brutais, além de vários personagens complexos que não só complementam esse enredo, mas o tornam muito mais atrativo. Fora que o visual da série é simplesmente perfeito. Dá pra ver nos figurinos, nas casas, nas construções, nos carros, que eles investiram uma prata violenta no visual dessa série pra casar justamente com o roteiro que não deixa falha, pelo menos até a segunda temporada, onde eu tô assistindo. Eu vou terminar de assistir ela nesses fins de semana agora, mas até o momento, até a segunda temporada onde eu já assisti, a série não deixa a desejar em nada, pelo menos pra mim. Eu tenho quase certeza que boa parte de vocês que são assinantes da Prime Video, enquanto estavam navegando pelo catálogo, passaram direto pela minha próxima indicação. Então eu decidi falar sobre ele mais uma vez, para quem sabe você dá uma oportunidade. Eu tô falando de A Casa de Davi, uma série de drama com uma temporada que apresenta o começo da lendária história do Davi, um simples mas humilde pastor de ovelhas, visto por muitos com desdenho, que tem seu destino traçado depois de ser ungido por Samuel às ordens de Deus, se encaminhando para se tornar um dos maiores reis de Israel. As the fate of a people hangs in the balance. Pra falar a verdade, já faz muito tempo que eu não assisto nenhum filme ou série que retrate uma história da Bíblia, porque a maioria das produções que eu assisti me frustrou, me decepcionou bastante. Com exceção de The Chosen e alguns filmes lá da Angel Studios, a maioria é bem limitada. Parece que os caras pegam uma história incrível lá da Bíblia, porém eles só tem uma coxinha e um guaraná pra fazer o filme e acaba ficando aquele negócio bem amador, sabe? Então quando a Amazon Prime anunciou essa série, mesmo sabendo que era a Amazon que tava por trás, eu fiquei com o pezinho atrás, e depois de assistir, mesmo concordando que ela tem algumas limitações, ela me surpreendeu positivamente com um visual caprichado, ótimos figurinos, uma ambientação muito fiel, além de um roteiro que, na minha opinião, mesmo adaptando várias coisas da história, conseguiu ser fiel à trama original. Então, mesmo você não sendo religioso, eu recomendo que dê uma exceção para a história de Davi, que querendo ou não, é uma das histórias mais incríveis que eu já vi. Por mais polêmica que a minha próxima indicação seja, ela não deixa de ser uma das mais legais que eu já assisti na Prime Video. Eu tô falando de A Roda do Tempo, uma série de fantasia com 3 temporadas que apresenta a jornada de 5 jovens comuns que têm suas vidas viradas do avesso quando uma mulher misteriosa chega dizendo que um deles é uma criança de uma antiga profecia com o poder de alterar o equilíbrio entre a luz e as trevas para sempre. Eu, como um fã dessa série, sei muito bem que ela não é perfeita, ela tem sim vários problemas, principalmente se comparada com outras sagas de fantasia, mas querendo ou não, ela me conquistou justamente pelo seu universo simplesmente incrível, com monstros, criaturas, magia, pessoas poderosas, antigas profecias, além de bons personagens, ótimos efeitos práticos e visuais e uma jornada épica de fantasia que te conquista logo nos primeiros episódios, mesmo com algumas decisões bem questionáveis desse roteiro. Infelizmente, A Roda do Tempo foi cancelada na sua 3ª e última temporada, que estreou há pouco tempo, mas na minha humilde opinião, isso não apaga a história incrível que essa série me entregou.
E para já finalizar uma lista dessa em alto nível, eu já vou chutar o balde e falar sobre Invencível, uma série de herói com 3 temporadas que acompanha o Mark, um garoto especial que depois de completar 17 anos começa a ser treinado pelo seu pai para se tornar um super-herói. Afinal de contas, o seu pai é o Omni-Man, o herói mais poderoso do planeta. Porém, no meio do processo para despertar suas habilidades, um evento brutal muda completamente tudo. Eu não sei vocês, mas eu já enjoei da maioria dos filmes e séries de heróis de hoje em dia. Então, para uma produção desse tema me surpreender, ela tem que ser fora da curva e claro que Invencível é uma dessas poucas produções que, além de melhorar a cada temporada, consegue te surpreender com muito humor, violência e personagens marcantes únicos que nessa história só engrandecem ainda mais esse universo de heróis. Então, se você curte séries animadas para adultos, quer ver algo completamente diferente de tudo, você precisa dar uma chance pra essa série. Bom, rapaziadinha, isso é tudo por hoje. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado dessas indicações. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito o seu tempo e sua atenção e também pedir pra você deixar nos comentários o que você achou dessa lista. Tem alguma sugestão, alguma coisa que eu poderia trocar, melhorar? É só deixar nos comentários que eu vou estar tentando trazer ou fazer aqui no canal, valeu? Então isso é tudo, fiquem com Deus e nos vemos em próximo vídeo.